Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é: o jejum, conforme ensinado pela denominação Maranata, é bíblico? Mas inicialmente eu preciso esclarecer que eu vou fazer apenas uma comparação do jejum existente na Bíblia com aquele que é ensinado pela denominação Maranata. Só isso. Isso não é um estudo bíblico, tá certo? Se você resolveu colocar a sua fé em ensinamentos além da letra, ou seja, para fora daquilo que a Bíblia deixou registrado por inspiração do Espírito Santo, isso é uma questão pessoal e eu respeito isso e você tem o direito de acreditar naquilo que você quiser, tudo bem? Se você acredita que os ensinamentos além da letra são revelações que o Espírito Santo deu particularmente à denominação Maranata, você não está sozinho nesse tipo de crença no meio religioso. Há vários outros grupos que, além da Bíblia, usam ensinamentos particulares advindos de revelações exclusivas para a formação de seu conjunto doutrinário. Por exemplo, os adventistas formaram as suas crenças com base na Bíblia e nas profecias de Ellen White. Os espíritas formaram as suas crenças em partes da Bíblia e nos ensinos de Allan Kardec. Os católicos formaram as suas crenças e, a partir da Bíblia, eles criaram diversos dogmas, todos inquestionáveis, segundo eles, porque para eles esses dogmas possuem o mesmo valor daquilo que está escrito na Bíblia. Então, o que a denominação Maranata faz ao colocar as suas revelações além da letra no mesmo nível de autoridade da Bíblia não é nenhuma novidade no meio religioso. Tudo bem? E sobre o jejum? A respeito do jejum, a denominação Maranata ensina algumas coisas que nós não encontramos na Bíblia. Por exemplo, eles ensinam que se você decidir fazer um jejum, você deve consultar a Deus previamente. Então, por exemplo, se você pretende fazer um jejum por uma semana, ou 3 dias, ou algum outro período qualquer, você deve fazer um clamor pelo sangue de Jesus e em seguida fazer uma oração explicando para Deus qual é a sua programação, dias, horário pretendido e também os seus motivos, e depois perguntar se Deus aprova esse propósito. Ao final da oração, você tem de abrir a Bíblia aleatoriamente, de olhos fechados, e colocar o dedo em algum versículo aleatório, uma página qualquer da Bíblia que você abrir, e ler ali o texto que você apontou com o seu dedo. Se você entender que esse versículo diz alguma coisa boa, então Deus está permitindo que você faça o jejum que você pensou em fazer. Mas se você entender que o versículo que o seu dedo apontou tem uma mensagem ruim, então Deus não estaria permitindo que você fizesse esse jejum. Não é assim? Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: onde na Bíblia você encontra alguma coisa parecida com isso para fazer um jejum? Pense bem. Outro ensinamento da denominação Maranata sobre jejum e que nós não encontramos na Bíblia é o seguinte: você tem 3 opções de horários para fazer um jejum. O primeiro, e é o mais comum de todos, é aquele que começa à meia-noite e se encerra às 9 horas da manhã seguinte. O segundo, e menos divulgado, é aquele que começa às 17 horas e termina com o encerramento do seu culto diário, algo em torno de 8 horas da noite. O terceiro, e é ensinado como o mais poderoso de todos, reservado normalmente à liderança da igreja, é o jejum que começa à meia-noite e vai até às 12 horas, ao meio-dia, do dia seguinte. E seja qual for o caso, a quantidade de dias desses jejuns ela deve ser previamente definida com aquela abertura aleatória da Bíblia, que eles chamam de consulta à palavra. Mas o curioso é que em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar algo parecido com isso que a denominação Maranata está ensinando como se fosse um jejum bíblico. Apenas a título de curiosidade, durante os 20 anos que eu passei ali na denominação Maranata, eu nunca havia pensado sobre isso, até porque eu acreditava que pelo simples fato de eu estar obedecendo ao ensinamento do presbitério da denominação, isso já seria considerado por Deus como um ato de fidelidade. E isso seria então suficiente para agradar a Deus.
E eu realmente pensava que estava agradando a Deus enquanto eu estava obedecendo às revelações além da letra da denominação Maranata. E é por isso que eu entendo hoje perfeitamente quando alguém me diz que está servindo a Deus, consagrando as suas vidas, né? Obedecendo então a estas orientações, estes ensinamentos, além da letra da denominação Maranata. Eu também já pensei assim. Por isso é fácil de eu entender como você está pensando. Mas, assim que eu deixei a denominação no ano de 2005, eu comecei a acompanhar alguns movimentos de libertação que eles davam muita ênfase ao jejum. Então comecei a ouvir algumas mensagens associadas com testemunhos que eles soavam estranhos para mim, do tipo: eu busquei ao Senhor e para fustigar a minha carne eu fiz um jejum de televisão ou de internet. Ou seja, a pessoa havia tirado da sua rotina alguma coisa que ela gostava muito, como se tira a carne das refeições por algum tempo, por exemplo. E o fundamento para explicar esse tipo de jejum era o jejum de Daniel, aquele profeta de Deus, do Velho Testamento, que ao ser levado cativo para a Babilônia, alterou a sua alimentação parcialmente, retirando dessas refeições diárias os manjares do rei e deixando apenas ali os vegetais e a água. E vocês conhecem bem essa história. Então, por achar estranho esse negócio de fazer jejum de televisão, de internet e de outras coisas que não eram alimentos, então eu procurei conhecer um pouco mais sobre o jejum bíblico. E como disse Jesus no Sermão do Monte, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, Mateus 7,7. E foi assim que eu me deparei com a realidade do jejum bíblico e consegui separar aquilo que é voto daquilo que é jejum. E foi prestando um pouco mais de atenção ao que a Bíblia dizia que eu também descobri que eu passei 20 anos da minha vida fazendo alguma coisa que não poderia ser considerado como jejum, mas pensando que eu estava jejuando. Evidentemente, meu propósito aqui não é dar aula sobre jejum, nem sobre como, ou quando, ou por que fazer jejum. Mas, para que nós possamos cumprir o propósito deste vídeo, eu vou trazer uma breve consideração sobre os tipos de jejum que nós encontramos na Bíblia. Se você fizer uma investigação um pouco mais apurada sobre os tipos de jejum da Bíblia, você vai perceber que ali nós temos jejuns que são parciais e jejuns que são totais. No jejum parcial, a pessoa suprime da sua rotina apenas os alimentos, ou seja, ela fica sem comer nada, mas ela bebe líquidos, ou tira apenas algumas coisas de sua alimentação, como no caso de Daniel. Já no jejum total, você suprime da sua rotina tanto os alimentos como os líquidos. E você pode conferir aí na sua Bíblia que esse jejum total ele foi praticado por poucas pessoas na Bíblia. O jejum mais comum de encontrarmos na Bíblia é o parcial. Inclusive o próprio Jesus, ao que tudo indica, ele fez no deserto o jejum parcial. Você pode conferir aí na sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 4, no verso 2, que diz o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Perceberam que a referência é apenas a fome, o que nos indica que ele não estava com sede. E nós sabemos que se você ficar um dia sem comer e sem beber água, o seu organismo ele vai reclamar primeiramente a falta de água, porque a sede vai afligir muito mais o seu corpo do que a falta de alimento por um dia. Para reforçar esse entendimento, observe que Satanás, ao aproximar-se de Jesus, para tentá-lo, disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4,3. Perceberam? Satanás provoca Jesus apenas com a questão da fome, do alimento, e não com a questão da sede. Ora, certamente se Jesus estivesse sem beber água por todo aquele tempo, o desespero maior seria pela água e não pelo pão. Mas vamos em frente. O que é importante que você perceba agora é que se você quer chamar alguma coisa de jejum, seja parcial ou total, é necessário que algum alimento ou líquido tenha sido retirado da sua rotina por algum tempo, de modo que o seu organismo realmente sinta falta deste alimento ou da água. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar um jejum que apenas tenha retardado a refeição ou a ingestão de líquidos por algumas horas. Também em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar referência a jejum praticado durante a noite apenas. As referências que você vai encontrar incluirão também o dia, ou seja, a abstenção de alimentos
ou de água enquanto você está acordado, realizando suas atividades físicas e mentais normalmente. Então, quando você inicia um jejum à meia-noite, depois de ter feito todas as suas refeições do dia, e entrega esse jejum logo depois que você acorda, às 9 horas da manhã, isso significa que, se você estava acostumado a tomar café da manhã às 7 horas, você apenas retardou o horário do seu café da manhã, mas não suprimiu o café da manhã da sua rotina. E para aqueles que acordam um pouco mais tarde, nem podemos falar em retardar o café da manhã, não é mesmo? E tem gente que ainda vai chamar isso de jejum. E é por isso que algumas pessoas até brincam dizendo que esse é o jejum dormindo, porque começa quando você vai dormir e termina quando você acorda. Ora, realmente não é possível chamar isso de jejum, porque nenhuma refeição foi efetivamente suprimida de sua rotina. Da mesma forma, não é possível chamar de jejum o retardamento do jantar. Se você toma o café da tarde e deixa para jantar apenas depois que termina o seu culto, isso significa que você retardou uma de suas refeições, o jantar no caso, por algumas horas, mas não suprimiu nenhuma refeição da sua rotina. Ora, se você não suprime nenhuma refeição da sua rotina, você pode até chamar isso de voto, mas com certeza jejum não é. Porque para ser jejum é imprescindível que pelo menos uma refeição você tenha suprimido da sua rotina. Então, entre os jejuns ensinados pela denominação Maranata, o único que realmente pode ser chamado de jejum é aquele que pula o café da manhã, ou seja, aquele que você suprime o café da manhã e a sua refeição, a primeira refeição do dia passa a ser então o almoço, que é o caso do jejum até o meio-dia. Mas quando estudamos um pouquinho mais a palavra de Deus, logo nós vamos perceber que suprimir apenas o café da manhã das refeições diárias não é a prática bíblica mais comum. Se vocês se lembram do que Jesus disse no Sermão do Monte sobre o jejum, sabem que ele ensinou a não fazer como faziam os fariseus quando eles jejuavam. E o que faziam os fariseus? Os fariseus, eles faziam questão de parecer que estavam sofrendo muito por conta do jejum. Ora, será que um jejum que apenas pula o café da manhã é suficiente para que alguém saia por aí com o aspecto de que está sofrendo muito porque não tomou o café da manhã? O fato, meus irmãos, é que o jejum que normalmente vemos na Bíblia são jejuns em que as pessoas suprimem todas as refeições do dia. Vejam, por exemplo, o que o Senhor disse aos israelitas quando reclamou da postura deles, que eles estavam jejuando, mas eles não estavam praticando a justiça. O Senhor disse isso no livro de Isaías, capítulo 58, verso 5, disse o seguinte: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Perceberam? Embora na maioria dos textos bíblicos que falem de jejum não haja uma designação do tempo e do período do jejum, neste texto de Isaías nós podemos perceber que os jejuns normalmente praticados pelo povo tinha a duração de pelo menos um dia inteiro. Embora nós tenhamos diversos exemplos de jejuns que duravam vários dias seguidos, como foi o caso de Daniel, de Esdras e também do próprio Jesus. Eu vou lembrar novamente que um jejum total parece ser uma exceção na Bíblia, algo que vemos em algumas poucas e específicas situações. Evidentemente, sobre o próprio ponto de vista natural, um jejum total não pode durar mais do que 3 dias, porque em geral o nosso organismo não resiste ficar mais que 3 dias sem ingestão de água, porque a desidratação pode causar um colapso em nosso organismo. Por isso, as poucas vezes que vemos o jejum total na Bíblia, normalmente esse jejum é de, no máximo, 3 dias, a exemplo do jejum proclamado ali no livro de Esther, capítulo 4, verso 16. No caso de Moisés, que suportou um jejum total de 40 dias, Êxodo 34 e 28, nós temos que reconhecer que ali aconteceu alguma operação sobrenatural para que ele suportasse todo esse tempo sem ingerir líquido. Fora isso, seria impossível a um ser humano ficar tanto tempo sem beber água. Bom, meus irmãos, eu acredito que apenas com essas dicas você já tem condições de pensar um pouco melhor sobre a questão do jejum.
Será que Deus espera que você promova um ritual, né, de consulta que Ele nunca orientou, né, para que você possa iniciar um jejum? Será que é necessário abrir a Bíblia aleatoriamente para saber se Deus permite que você consagre a sua vida? Será que nós precisamos de autorização de Deus para fazer o bem, para fazer aquilo que de antemão nós já sabemos que irá agradar a Deus? Será que esse jejum que começa quando você vai dormir e termina quando você acorda, isso pode ser chamado de jejum do ponto de vista bíblico? Será que Deus realmente quer que você simule um jejum todos os domingos para que Ele possa então abençoar a sua denominação? Será que Deus quer que você simule um jejum para impedir doenças físicas, enquanto a maior doença, a doença da injustiça, ela não é combatida? Afinal, para que serve um jejum simulado? Um jejum que tem o nome de jejum, mas que não atende aos requisitos bíblicos. Será que sua denominação está ensinando você a fazer uma simulação de jejum, até para parecer que você é espiritual, enquanto ela própria não solta as correntes da injustiça, não desata as cordas do jugo, não põe em liberdade os oprimidos e não rompe com todo o jugo? Adianta simular um jejum semanalmente e praticar injustiça, processando as pessoas, perseguindo os irmãos, virando as costas para os necessitados, negando auxílio ao faminto, negando abrigo ao pobre e desamparado, negando vestes aos que se encontram sem recurso para se vestir? Isaías 58, versos 6 e 7. Pensem, meus irmãos, será que esse jejum simulado não serve apenas para que você se convença de que está santificando a sua vida, acredite que está santificando e que está fazendo a vontade do Senhor? Será que Deus, lá do seu trono, está aceitando um jejum que Ele nunca orientou, enquanto tudo o que Ele deseja está sendo negligenciado? Meus irmãos, quando eu me deparei com todas essas questões, isso no ano de 2005, eu percebi o quanto o povo de Deus é enganado quando lê a Bíblia pela lente de outras pessoas. Você não precisa acreditar em mim, mas acredite no que a Bíblia diz. Se você continuar comendo pela mão de outras pessoas, vai acabar acreditando que é possível fazer jejum de televisão, de internet, fazer jejum dormindo e coisas desse tipo. Mas, meus irmãos, se vocês realmente querem agradar a Deus e consagrar suas vidas, para que os seus olhos se abram, experimentem começar soltando as ataduras da injustiça, libertando-se de todo o sistema que os induzem a realizar práticas antibíblicas e que os incitam a odiar as pessoas, inclusive aquelas que tentam alertá-los. Isso já seria um bom começo. Se você realmente quer jejuar, não seja conivente com o engano, com o erro, com revelações além da letra, que mudam o que a Bíblia diz. Não seja conivente com a injustiça e com todos aqueles que ao mal chamam bem. Não seja conivente com ensinamentos além da letra que formam ensinos paralelos à Bíblia, acrescentando coisas que não estão na Bíblia, mudando o que está escrito e ainda suprimindo a verdade, aquela verdade claramente exposta nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, compare o que a Bíblia diz com o que estão ensinando para você. Cuidado com as experiências pessoais. Por mais linda que seja uma experiência pessoal, se não há amparo bíblico, essa experiência tem o mesmo valor que a experiência de um espírita que lança a sua fé no Evangelho segundo Allan Kardec. Eu não estou desmerecendo a experiência de ninguém, mas apenas estou dizendo que essas experiências podem fazer com que você deixe a Bíblia de lado para viver um conjunto doutrinário que não está baseado nas Escrituras Sagradas, ou seja, que não é a vontade de Deus. Faça um teste agora mesmo e procure na Bíblia onde está esse tipo de jejum que ensinaram você a fazer. Consultando a Deus previamente a sua programação para ser executado enquanto você dorme. Se você concorda comigo que a Bíblia não ensina nada disso, então você deve concordar comigo que esse ensinamento está muito além da letra, ou seja, não é bíblico. Nesse caso de ensinamentos denominacionais que não encontram amparo na Bíblia, algumas pessoas dizem que isso é apenas um erro teológico, ou seja, um equívoco de pessoas que interpretaram mal as Escrituras Sagradas. Mas, para outras pessoas estudiosas da religião, isso não é apenas um equívoco teológico. Por quê?
porque isso afasta a pessoa da verdade de Deus e por isso muitos estudiosos da Bíblia chamam coisas desse tipo de heresias. E nós sabemos bem qual é o fim de quem pratica heresias. Sobre estes ensinamentos além da letra, você pode até dizer que o Espírito Santo revelou isso para o grupo de pessoas que estão orientando a sua vida. Mas nesse caso, você tem de admitir que esse Espírito aí, que você diz que é o Espírito Santo de Deus, está ensinando coisas que não estão na Bíblia. E assim estão formando um conjunto doutrinário semelhante aos dogmas católicos ou aos ensinamentos de Ellen White ou mesmo aos ensinamentos do Evangelho de Allan Kardec. Na verdade, todos esses ensinamentos que se descolam da Bíblia sob o pretexto de revelações particulares, são ensinamentos paralelos à Bíblia, embora haja até alguma associação com a Bíblia. Veja bem, alguém abre a Bíblia e mostra a você que alguns personagens jejuavam e diz: você está vendo? Moisés jejuou, Esther, Esdras, o povo, Jesus, Paulo, os primeiros cristãos, todos jejuaram. E depois que você está convencido de que o jejum é realmente algo bíblico e necessário, essa mesma pessoa agora ela vai ensinar você a fazer um jejum que não está na Bíblia. Ou seja, um jejum que não tem amparo, que não tem suporte nas Escrituras Sagradas, que é diferente daquilo que a Bíblia ensina. Perceberam? É assim que as pessoas passam a ter certeza de que estão fazendo algo bíblico, enquanto, na verdade, elas estão fazendo algo que não está na Bíblia. O ensino parece até estar bem fundamentado em textos bíblicos, mas aí tem um fermentinho que vai levedar toda essa massa. Pensem agora e respondam sinceramente. Qual a diferença entre o acréscimo além da letra da denominação Maranata, dos acréscimos também da Ellen White, dos acréscimos de Allan Kardec ou dos acréscimos de interpretações dos dogmas católicos? Todos os defensores desses ensinamentos extra-bíblicos irão dizer que esses ensinamentos paralelos possuem uma autoridade divina, porque procedem de uma revelação especial de Deus para eles. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado com revelações além da letra, porque você pode estar sendo levado a pensar que está fazendo um jejum que agrada a Deus, sem perceber que isso não tem nada a ver com a vontade de Deus ou com aquilo que Deus ensinou na Bíblia. E pior, você pode estar se distanciando cada vez mais da vontade de Deus a pretexto de estar consagrando a sua vida com jejuns. Não se esqueça do modo como Deus repreendeu o povo no texto de Isaías, que nós já lemos, quando ele disse que seus jejuns, o jejum do povo, não valiam nada enquanto eles estivessem associados com a injustiça. Eu espero sinceramente que esse vídeo seja uma centelha para uma grande luz que há de brilhar sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.